Bom dia, nós somos a equipe 2 e hoje a gente vai falar sobre a violência e o descaso nos cuidados com as crianças. Eu vou começar contextualizando os tipos de violência para dar para entender o resto do seminário melhor. Então, existem 6 tipos de violência com as crianças. A violência física, que ela é caracterizada por qualquer tipo de ação da criança ou com adolescente que vai ofender a sua saúde corporal ou que cause a ela um sofrimento físico, né? A violência psicológica, que é qualquer tipo de conduta ou situação que um adulto ou adolescente mais velho, né, faça com uma criança, que vai comprometer o desenvolvimento emocional ou psíquico da criança. A violência sexual, que é um dos maiores tipos de violência e mais comuns, infelizmente, né? É qualquer tipo de conduta que vai fazer com a criança ou adolescente e vai praticar uma conjunção carnal ou qualquer tipo de exposição do corpo, seja por foto ou por vídeo. Também tem a violência institucional. Esse tipo de violência é qualquer tipo de violência que acontece dentro das organizações públicas que deviam oferecer proteção para as vítimas de violência, entendeu? Então, são casos que acontecem dentro dessas ONGs, por exemplo, que não deveriam acontecer. E tem, por último, a violência de negligência e abandono, que é uma violência que pouca gente fala sobre, mas existe, que é aquele caso, né, que os pais, os responsáveis da criança, do adolescente, eles não dão cuidado básico e proteção à criança. Desde que começou a pandemia, vários casos aconteceram, só que teve menos denúncia do que os anos anteriores. E eu já vou explicar o porquê. O número médio de denúncias feitas aqui no Brasil foram de 11 denúncias por hora. Não dá nem pra imaginar. E 60% das denúncias, eles falavam que aconteciam dentro de casa, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. E o alvo, né, principal, eram crianças com menos de 6 anos. E o maior tipo que acontecia era violência sexual, depois física, psicológica ou tortura. E os principais responsáveis, né, pelo tipo de violência, eram os pais, os homens, no caso, ou os padrastos, cerca de 40%. E por que teve menos denúncia? Porque as crianças, elas estão em casa e não estavam, né? Mas indo para aula, onde geralmente as professoras, ou os amigos, ou pessoas mais próximas percebiam o que estava acontecendo, porque viam que a criança estava mais esquisita, mais diferente, ela estava agindo estranho. Então, desde que elas estavam em casa, elas não conseguiam fugir, elas estavam mais propensas a esse tipo de violência. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 foram contabilizadas uma média de 90.247 denúncias. Pois é, e de janeiro de 2010 a agosto de 2020, mais de 13 mil mortes de adolescentes até 19 anos aconteceram por qualquer tipo de violência, né? E geralmente acontecia pelos responsáveis de casa. E como que dá para perceber que a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência em casa, né? O professor especializado em psiquiatria infantil lá da PUC do Rio de Janeiro, Daniel Monerhat, ele fala que as vítimas de violência, elas apresentam alguns quadros de ansiedade e depressão. Então, elas começam a se isolar, ficar mais no cantinho delas, perder o apetite, perder o sono, e elas vão se irritar com mais frequência. Também elas perdem interesse nas atividades que antes elas gostavam de fazer, como qualquer tipo de brincadeira ou até conversar com um amiguinho. Oi, eu sou a Ana Clara e eu vou falar sobre um livro que retrata a violência com crianças, mais especificadamente violência sexual infantil. O nome do livro é Pipo e Fifi e ele é uma ferramenta de proteção onde explica os conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, coexistência e comunicação emocional para as crianças a partir de 3 anos de idade. Ele ensina a distinguir entre carinho e abuso de forma simples e descomplicada e aponta caminhos de diálogo e proteção. A autora é a Caroline Arcari. Ela é educadora, mestre em educação sexual pela Unesco e proprietária da editora Kaki, que foi a editora que publicou o livro.
É uma consultora na área de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, já escreveu dezenas de livros infantis. E atualmente ela é uma parceira especialista do programa Encontro da Globo e também apresentadora do canal Futura. Bom, eu sou o João Vitor, vou falar minha parte agora, que é sobre relacionar, né, o tema com alguma música. Então, muitas das vezes a gente ouve muitas músicas e a gente não presta muita atenção na letra, né? Seja ela por causa da melodia ou por ser cantada em outra língua e tal. O fato é que não é de hoje, né, que muitas canções elas tratam temas que nem sempre são fáceis de se conversar, assim, né, dialogar, como violência doméstica, abuso e até mesmo a exploração sexual. E na década de 1980, né, foi difícil já para essa banda, nenhum de nós, com a música Camila, relatar então esses temas, né? Nessa música então deles, eles relatam uma triste história real de uma adolescente que apanhava do seu namorado. E somente em 2014, três músicas, sendo duas delas nacionais e uma pós- póstuma do Michael Jackson, trouxeram a temática então da violência sexual contra crianças e adolescentes à tona, assim, né? Então decidimos escolher uma delas, que foi o do Michael Jackson, para colocar no nosso trabalho, que é o nome dela seria Do You Know Where Your Children Are? O rei do pop então ele morreu em 2009, né? Mas ele continua chamando muita atenção, né? Devido a ter várias acusações por abuso de crianças e pedofilia. Mesmo ele tendo essas acusações, o Michael Jackson ele dedica uma de suas canções a esse tema, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E nessa música, ele relata uma menina de apenas 12 anos, onde ela era violentada sexualmente pelo seu pai e ela decide então fugir de casa, né? Após passar muito frio, fome, sede e ficar pelas ruas assim, ela decide então tentar uma vida em Hollywood. E lá ela acaba sendo então explorada sexualmente também. E o Michael Jackson, o Michael, ele pede bastante atenção, né? Com a frase "Você sabe onde estão suas crianças", que dá o nome à música em si. E agora eu vou passar um pouco da música. Father comes home from work and he's scared to death. Mother cries on the kid and I know she read. Father runs to the table, he said what's going on. Mother cries desperately, our little babies go on. Do you know where your children are? Because it's not 12 o'clock and they're somewhere out on the street. Just imagine how scared they are. Do you know where your children? Bom, essa foi um pouco da música. E para quem ficou interessado, só pesquisar o nome dela no YouTube que já aparece. Bom, agora falando sobre a parte de relacionar o tema, né, com algum filme, decidi colocar dois filmes no caso, que seriam deles o Peter Pan e a Viagem à Terra do Nunca, e o outro que é o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ambos os dois, né, eles têm a violência contra a criança e o trabalho escravo, assim, forçado, vamos dizer, é bem visto, assim, né. Bom, logo de início no filme do Peter Pan temos uma violência, mas ela sendo mais como um sermão, assim, né, pra criança não desobedecer mais ou não repetir mais isso, né.
Peter, então, na tentativa de descobrir aonde estava a comida do orfanato, né? Porque, tipo, chegava comida, tal, mas nunca chegava no prato das crianças, assim, né? Muitas delas passavam bastante fome, tal, ou ganhavam a mesma comida quase todo dia. E nessa tentativa, então, de descobrir, em uma noite, ele descobre, então, que a líder desse orfanato, ela escondia comida, né? Meio que uma espécie de porão. E a líder então decide punir ele, né? Com uma reguada na mão. Daí deixa a mão vermelha, assim, dolorida, pá. E ao longo do filme, então, o Peter, ele é levado então a essa terra do nunca, aonde ele é obrigado a trabalhar, então, forçado, né, no caso. E caso contrário, ele se não trabalhasse, né, para o líder local, no caso, seria punido ou seria preso em alguma espécie de prisão ou algo do tipo. Bom, já no filme do Indiana Jones, as crianças eram forçadas a trabalhar também, né? Meio que essa espécie de trabalho escravo. E muitas delas nem eram nativas daquela região perto do templo, e sim de outra região, né? Bem longe do templo. E assim elas foram raptadas e foram obrigadas então a trabalhar nesse templo, né? E se não fizessem o que era ordenado, apanhavam de chicotadas ou na mão mesmo pelos seguidores do líder local desse templo, né, do caso, do templo. Essas crianças então passavam muita fome, elas eram muito magras e algumas dessas crianças também eram usadas, né, para teste de ritual que o líder fazia. Tem uma frase da jornalista e escritora americana Lionel Shriver. Ela ficou muito famosa com o livro We Need to Talk About Kevin, ou o título em português Nós Precisamos Falar sobre Kevin, que ela fala assim: tudo o que a violência faz é ensinar a criança que a força física é um método aceitável de obter o que se quer. Então, o que ela está querendo falar com essa frase? Ela quis dizer que a violência, ela na verdade não ensina nada, né? Ela só faz a criança pensar usando a força física ou qualquer outro tipo de violência, né, com alguém, ela vai ter o que ela quer, o que na verdade não é o certo e não é o que acontece. Em junho de 2015, lá em Brasília, teve a primeira mostra de artes com o tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Aconteceu lá no Espaço Cultural do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, né? E os participantes foram os jovens do COSE e do CRAS. Então, o que é o COSE e o CRAS, né? Centros de Convivência e Centros de Referência de Assistência Social. Eles queriam conscientizar, né, sobre o tema, ou seja, a exploração de crianças, a violência, e também melhorar a autoestima das crianças e dos adolescentes. Várias pessoas foram lá ver, elas usaram, as crianças no caso, usaram muitas técnicas quando elas foram fazer as obras de arte, muitas mesmo, até crochê japonês, biscuit, arte digital, pintura, escultura, colagem, várias técnicas mistas e até instalação que a gente aprendeu com a Mara, né? Enfim, eles queriam mostrar para as crianças e para quem estava vendo como as próprias crianças enxergavam esse tema. E teve uma obra muito legal que era A Vítima e o Agressor, foi feita com uma máscara. A máscara era assim: ela mostrava o bem e o mal, então ela mostrava a realidade entre esses dois, né? Então, ela mostrava primeiro o lado bom, que era o lado da vítima, e o lado mal era o lado ruim, que era o lado do agressor. E ficou muito bem feita, sabe? As crianças, essas aí tinham idade entre 6 a 18 anos, e ela foi dividida entre essas duas partes. Então, nossa, foram muito bem aclamadas, muitas pessoas gostaram, foram visitar, e as crianças adoraram. Bom, agora eu vou falar sobre uma reportagem de um caso que aconteceu aqui no Brasil.
A reportagem ela foi feita pelo Globo e o título é Isabela Nardoni, o caso da menina de 5 anos morta pelo pai e a madrasta em São Paulo. Bom, no dia 29 de março de 2008, o porteiro do prédio onde o pai e a madrasta da Isabela Nardoni moravam em São Paulo escutou um barulho e interfonou para o apartamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. E eles disseram que haviam invadido a residência e jogado a criança pela janela. Naquela altura, haviam muitas dúvidas sobre a morte da Isabela, que tinha só 5 anos, porque o corpo apresentava sinais de estrangulamento e, segundo a investigação, não haviam sinais de arrombamento na casa. Em 2010, o pai e a madrasta da Isabela foram culpados por homicídio triplamente qualificados e fraude processual. O pai foi condenado a 31 anos de prisão e a madrasta a 26. Ambas as penas deveriam ser cumpridas em regime fechado. O crime aconteceu da seguinte forma. A Ana Carolina Jatobá feriu a Isabela Nardoni com uma chave de fenda e depois enforcou, o que deixou a menina inconsciente. E depois a Alexandre Nardoni cortou a rede da janela e jogou a Isabela do 6º andar. Durante a sentença, o juiz Maurício Fossen ressaltou a frieza do casal ao realizar tal crime. Um caso que repercutiu bem rápido lá em março, que eu tenho certeza que a maioria daqui já ouviu falar, né? Pelo menos conhece alguma coisinha. Foi o do menino de 4 anos em Riborel. O que aconteceu? Na madrugada do dia 8 de março, a mãe do menino, que é a Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador e doutor Jairinho, eles levaram ele até uma unidade no Hospital Barra Dor, lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O menininho de 4 anos foi levado praticamente sem vida. Ele chegou no hospital com parada cardiorrespiratória, segundo os médicos dele. E eles falaram que a criança... Eles encontraram ele desmaiado no quarto, em que ele estava dormindo. E a mãe disse que ele provavelmente estava pulando, né, na cama e deve ter caído e batido a cabeça. Daí, 3 horas da manhã, ela foi lá e viu que ele estava no chão, assim, né? Ok, e depois da perícia, né, o laudo da reprodução simulada feita pela Polícia Civil, a perícia concluiu que ele sofreu 23 lesões que tinha internamente, e isso foi provocada por golpes violentos, né, socos, chutes, várias coisas, no dia que ele morreu. Então, a gente sabe que ele não caiu da cama. A mãe, Monique, e o namorado Jairinho, eles foram presos suspeitos de homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura. Então, ele estava com os olhos revirados, os pés e as mãos estavam geladas e ele estava com dificuldade para respirar. Então, no começo foi tratado como um acidente e tal. E daí no IML, depois, né, que a necropsia saiu, mostrava vários sinais de trauma, hemorragia interna, ferimentos no fígado, e tudo isso aí é típico de agressão. Então foi aí que começou as investigações com a mãe e o namorado, né? Depois eles prestaram depoimento e tal. No começo eles ainda eram tratados como testemunhas e não investigados, mas depois isso mudou. É desumano, né? Não tem o que falar sobre casos como esse, que não acontecem uma vez por dia, como eu já falei, né? São 11 denúncias por média no Brasil. 11. Isso é por fora, né? Que a gente não sabe o que acontece. A gente não... Tem crianças que não sabem o que fazer. Elas são tão indefesas, são inocentes. E não dá pra saber como alguém é capaz de fazer isso com alguém que literalmente, né, deu a própria vida pra aquele serzinho, pra aquela criança. Infelizmente, isso é comum atualmente, mas esperamos que mude. E essa foi a reportagem. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.